Quando você ouvia a Jana falar na rede social dessa possibilidade de menos de 6 meses de estudos de você ser aprovada, o que você sentia? O que você imaginava? Eu falei, essa mulher é louca, não vai dar pra passar Mais uma em 6 propaganda. meses. Este é o CRM Podcast, uma conversa que nós fazemos com vestibulandos de medicina que foram aprovados em menos de 6 meses utilizando as técnicas do curso Resulta Medicina, o CRM. Hoje nós temos uma caloura especial, uma evolução absurda. E assim, ela vai com certeza trazer muitos detalhes da construção dessa aprovação em menos de 6 meses, que de fato o principal objetivo aqui é ajudar você a entender quais foram as estratégias que essa caloura de medicina, a CAF, fez para que conquistasse a vaga dela em medicina em menos de 6 meses. Eu peço que ela se apresente. Oi, gente, meu nome é Vitória, eu tenho 19 anos, eu saí do terceirão no final do ano passado e passei agora em 6 meses, né? Fiz o cursinho de 6 meses da Jana. Show! E aí, como ela acabou de comentar, nós temos uma outra pessoa muito especial aqui também conosco, que eu peço que ela se apresente. Sou a Prof. Jana, tive o prazer de acompanhar a Vitória, caloura Medicina Univille, e também acompanho nas aulas de português, nas aulas de redação e como coordenadora aqui do CRM ACAF. Com certeza esse momento será para você que deseja aprovação em medicina e vai aprender muito com a Vitória. Vitória, eu vou começar com aquela pergunta clássica aqui que a gente faz aqui no CRM Podcast. Em que momento que você decidiu assim que a medicina era para você, né? Qual foi o momento da tua vida? Foi bem engraçado, assim. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Meus pais nunca nem sequer comentaram comigo. Quando eu entrei no colégio, no ensino médio, eles pediram pra gente fazer o jaleco e bordar o nosso nome, né? Sim. E a gente pediu pra uma vizinha bordar o meu nome no meu jaleco. Sim. Isso no primeiro ano já? No primeiro ano, uhum. E daí, era uma coisa que medicina nunca tinha passado na minha cabeça. Na minha cabeça eu ia fazer direito, ia ser, sei lá, uma promotora, não sei, alguma coisa do tipo. Eu nunca tinha passado medicina na minha cabeça. E daí eles mandaram bordar um nome no meu jaleco. E daí quando chegou o jaleco em casa, a vizinha entrou pela janela e tal, daí eu vesti o jaleco, fui correndo ver como que ia ficar. Mas tipo assim, só porque era uma novidade pra mim, não é? Eu nunca tinha usado um jaleco na vida. Sim. Quando eu cheguei na frente do espelho, eu falei, meu Deus, eu vou ser médica. Eu tive uma convicção tão grande que eu ia ser médica na hora ali. E quando eu cheguei na sala, eu falei, mãe, eu quero fazer medicina. Foi assim, foi muito aleatório. E daí ela olhou assim pra mim e, na hora, a gente falou, é um desafio muito grande mesmo. Qual a chance disso dar certo? Eu tinha vindo uma escola pública, eu tava entrando no ensino médio com o intuito de estudar, mas eu não sabia pra que eu ia estudar. Eu só tava entrando pra estudar. E quando eu sentei pra ela e falei, mãe, eu quero fazer medicina. Ela falou, tá bom. Mas o primeiro ano você fez no particular? Desafio, sim, no particular. Ah, tá. Uhum. E daí ela falou, tá bom, então a gente vai encarar esse desafio, tu já tá indo pra um colégio bom, que dá um ensino bom. E beleza, daí ali começou a minha jornada. E daí meu foco a partir dali foi medicina, mas eu não sabia onde que eu ia estudar, não sabia qual universidade, não sabia nada. Uhum. E daí comecei a estudar e baixei a cabeça pra estudar e eu já tava estudando por causa do colégio mesmo, que ele cobrava muito de nós, né? Uhum. Então eles cobravam minuciosamente todos os detalhes de todas as matérias e tudo a gente tinha que saber. Então mesmo que eu tirasse notas baixas, eu tava estudando muito. E com o foco de passar em medicina no terceirão. Legal. Beleza, passou o ensino médio inteiro, estudei muito. E cheguei no final do ensino médio, então... E nunca mais apagou aquela vontade? E nunca mais apagou. Então foi assim que começou meu desejo pela medicina e nunca passou pela minha cabeça desistir de tentar. Então eu falava, mãe, se eu não passar no ensino médio, a gente precisa achar um cursinho. Nem que seja assim, que eu tenho que atravessar o mundo pra fazer, nem que seja, sei lá, que eu tenho que ir atrás de um professor pra vir aqui em casa. Falou, não, filha, a gente vai fazer o melhor pra isso dar certo. E eu tenho certeza que parte da minha aprovação foi os meus pais não desistirem de mim. Legal. No momento em que eu decidi que eu queria. Em nenhum momento você teve mesmo, né? um obstáculo assim, falei pra minha mãe, a minha mãe aceitou, mas o meu pai não, ou disse assim, isso é uma besteira. Desde o início, eles olharam pra mim e falaram, não, vamos fazer dar certo. Legal. Que legal. Ô Vitória, e você decidindo fazer a medicina, você fez o vestibular durante o ensino médio ou só no terceiro? Eu fiz da UEPG, que é aquele PSS, que faz o primeiro, segundo, terceiro. Aí eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano,
vi que ia somar os pontos, eu não ia conseguir passar, porque, imagina, eu não tinha preparo, tava no primeiro ano do ensino médio, depois no segundo, minha cabeça é uma bagunça, eu nem sabia pra onde que eu ia. E na minha cabeça, passar no vestibular era algo muito genérico, assim, eu quero passar no vestibular, não importa o lugar que eu fosse, era só estudar qualquer coisa que eu entrava. E eu vi que, na real, não era bem assim, né? E daí, no terceiro ano, eu falei, não vou mais fazer, eu tenho que achar uma coisa só pra mim fazer. Então, eu ficava em dúvida entre ir pra UFSC, entre ir para as outras universidades, mas eu falei, não, eu quero uma aqui em Joinville, vai ser a Univille. Procurei de que forma que eu faço a prova pela CAF. E eu comecei a fazer vários simulados em casa. Então, foi essa minha estratégia, assim, de início, sozinha, né? E no colégio em que você estudava, não houve um direcionamento, ó, a CAF cobra assim, o UFSC cobra assim, e para escolher? Eles até fizeram um aulão pra gente no meio do ano. Teve no segundo ano não participei de nada, porque eu não era terceirão, né? Mas no terceirão, eles fizeram um aulão no meio do ano pra prova de inverno. E eu fiz a prova de inverno da CAF. E daí, quando eu fui no aulão, eles ensinaram na minha cabeça, meu Deus, eles estavam fazendo um aulão pra CAF. Mas não era com foco na CAF, era com foco em você precisa saber isso em matemática, isso em geografia, mas não o que vai cair ali. A gente vai passar o que der, tempo, e o que não der, fazer o quê? Em uma semana. E daí, final do ano, a mesma coisa. E como foi? Tu lembras do desempenho no inverno? No inverno eu tinha acertado 30 questões, mas eu não lembro a colocação. E no inverno redação, acertei, lembra? 30? Na redação eu fui com 6,25. Tá, e verão de 2026, dezembro. Aí eu fui com 28 e 6,75. Foi uma... Subiu ali meio em redação. E qual foi a reação? Meu sonho é medicina e eu vi 28. Meu Deus, muito frustrante, porque no meio do ano eu tinha acertado 30. A minha expectativa era, no final do ano, não vou passar, mas pelo menos 35 eu acerto, né? Evoluir, né? Pelo menos alguma coisa, 32, não sei. Quando eu vi que baixou, e eu tinha estudado muito, eu tinha baixado a cabeça em casa e eu fiz muitos simulados, muitos simulados. Eu fiz, acho que desde 2019, simulado de inverno-verão, fazia redação em casa. Mas não tinha quem corrigisse pra mim. Eu até levava na escola, mas eles corrigiam no modelo deles. Então não tinha quem olhasse pra mim e falasse, não, é assim que tu pode fazer, direcionasse e me colocasse no trilho, assim. Eu fazia do jeito que eu entendi que tava dando certo. E fazia os simulados, mas também não tinha quem me corrigisse. Eu pesquisava lá no Google e acho que tá certo. Colocavam certo. E eu E não seguia. voltava ali. E não voltava. Só contabilizava, né? Fiz a prova, tantos pontos, eu errei também, O que não dava, parei. o que eu não achava correção, eu só abandonava. E daí, isso dezembro 28, aí você veio pro CRM, foi pra quanto? De 28 pra Fui pra 40 daí. 40. E acho que foi 7,75 daí na redação. Excelente, Foi, né? um ponto. 7,75. Uma evolução aí de 28 para 40, 12 acertos, mais um ponto em redação. ponto. Isso que é legal. A composição subiu, 6 né? meses. Composição de O score. que foi bem contrário da prova de inverno do ano passado para a prova de verão, né? Em 6 meses, em vez de evoluir, eu regredi um monte. Aumentou a redação, mas Aumentou despencou. a redação, mas despencou o resto. E no CRM, meu Deus, 6 meses evoluiu tudo. Qual foi a posição que você ficou no vestibular de verão? 414. Tá. E agora, no vestibular de inverno? 54. 54. Puta, deu uma evolução, né? É a pontuação de score, né? A composição dela. Sim. O que você entenderia ali do seu estudo no CRM que fez com que você tivesse essa evolução de 28 para 40? O que a Jana sempre fala, né? Especificidade. E porque aquilo que eu falei, assim, eu senti a necessidade de alguém para me colocar no trilho e falar, por aqui vai dar certo, por aqui você vai conseguir. E eu não tinha isso, eu tava numa floresta perdida, por onde que eu vou? Acho que agora eu vou por aqui, acho que agora eu vou por aqui. E quando eu encontrei o cursinho, né, da Jana, eu senti que ali eu tinha uma segurança, ali não. Aqui eles vão me direcionar de verdade. E foi realmente o que aconteceu. Então, a prof ensinava exatamente o que fazer na prova. Não era estude crase, estude funções. Não, a prof realmente direcionava e falava, você vai fazer assim, assim, assim. E a gente se acalmava por causa disso, porque a gente sabia que a gente não estava indo assim sem direção, a gente estava tendo um direcionamento. Eu lembro você participando dos simulados presenciais. Quando eu chegava, cumprimentava a Clarice junto, né? E você fazia, e eu sentia muito assim, você tensa,
nos simulados, sabe? Você fez os 3 simulados presenciais na Univille. Quando você foi, que a gente chama o 5º simulado, qual foi a sensação de você entrar na Univille, que você já tinha feito o simulado lá, estava naquele processo? Isso aliviou para o 5º simulado, para o dia da prova? Com certeza. Imagina, a gente estava desde que começou o ano, indo na Univille, onde a gente ia fazer a prova, e tendo a experiência de, vou fazer o vestibular. Mesmo que não fosse a mesma seriedade do dia, vocês faziam para que tudo fosse parecido com o dia. O mais parecido possível. Ah, mas tinha comida no final. Mas comer é uma coisa que todo mundo vai fazer depois que acaba a prova, né? Então a gente chegava, e daí eu ficava tensa justamente por imaginar, meu Deus, assim que vai ser no dia. Eu vou entrar e vai ser assim, eu vou entrar na sala, vou sentar e vou começar a prova. E daí depois que apertou o cinto, não tem mais o que fazer. E eu tentava levar o mais a sério possível, né? Por isso que eu chegava tão tensa. Mas também com aquele medo, tipo, será que eu vou fazer tudo isso e vou ter que fazer de novo? Vou ter que... Dá aquela sensação, né? Exatamente. Tô aqui mais uma vez, será que eu tô só perdendo meu tempo? E se isso aqui não der certo? Por mais que a gente tivesse direcionamento, todo vestibulando tem esse medo. Tem, não adianta. E é bem importante porque você comentar isso, né, Vitória? Porque, assim, as dúvidas ao longo do processo, elas surgirão. Sim. Você pode estar no melhor ensino, você pode estar tendo o melhor acompanhamento, e a gente não tem como dizer que não foi o melhor por conta da tua evolução. Né? É absurdo, né, uma evolução dessa. Então, de fato, você fez o que você precisava fazer para evoluir e ter aprovação em medicina. E aí, assim, Vitória, uma pergunta aqui, que a gente comenta aqui até nas entrevistas, a gente fala em menos de 6 meses, porque, de fato, você teve a liberação, teve um atendimento um pouco antes, mas as aulas ao vivo, elas iniciaram em fevereiro. Então, ali foi 4 meses, mais ou menos, daquela pegada mesmo, assim, power para o vestibular. Então, a gente até comenta em menos de 6 meses. Quando você ouvia a Jana falar na rede social, ou até mesmo, de repente, eu falei com você, dessa possibilidade de menos de 6 meses de estudos de você ser aprovada. O que você sentia? O que você imaginava? Eu falei, essa mulher é louca, não vai dar pra passar Mais uma em 6 propaganda. meses. Eu falei, não, e tanto que, eu vi um vídeo, eu vi até o final, daí começaram a aparecer vários pra mim, né? Falei, eu acho que isso é um sinal, eu tenho que fazer. E daí eu cheguei pra minha mãe, eu vou fazer. E daí eu até não consegui responder a pergunta da Jana, eu esqueci de responder, sobre o dia da prova, né? Que o que a gente fez até o dia da prova, com certeza contribuiu pro dia da prova. Porque no dia da prova eu cheguei e já era o ambiente que eu tava sempre. Agora, voltando na pergunta que o William fez. Sim. Quando eu vi, assim, eu falei, cara, claro que não vai ser em 6 meses. Ela tá falando porque, assim... Uma propaganda. Quanto mais você incentivar a pessoa, falar pra pessoa que é em menos tempo, todo mundo quer passar em menos tempo possível, né? Sim. Mas eu falei, eu vou tentar. Porque, assim, pelo menos que se não forem 6 meses, é pra CAF. E é a CAF que eu quero, então vai ser no final do ano. Mas, assim, eu tava na posição 414, né? Quando que eu ia imaginar que em 6 meses eu ia sair de 414 pra 54? Falei, vai no mínimo 1 ano. No mínimo, porque eu achava que ia passar no inverno do ano que vem. Eu falei, eu vou ter que ficar um bom tempo nesse cursinho, porque eu não vou passar tão rápido. Então, assim, e você comenta, né, Vitória, porque você tinha feito, então, a prova de vestibular de inverno, que eu lembro, você falou assim, que ficou mais ou menos um pouco acima da posição 300, no de inverno, né? No de inverno. Um pouco acima de 300, e depois você fez o de verão e ficou em 414. Então, assim, não teve evolução e, pelo contrário, você caiu na colocação. Foi o treino ilusório que a gente sempre fala. Exato. E aí, assim, é por conta dessa mentalidade que é natural que você pensasse que o processo seria mais longo. Porque pensa, você estudou 1 ano, exatamente um ano. E regrediu. E não teve evolução, pelo contrário. Então, assim, te levava a pensar, naturalmente, pelo processo, que seria uma coisa, assim, que era impossível em menos de 6 meses. Exatamente. Né? E por que a gente comenta isso? Porque você que está assistindo aqui essa conversa que a gente está fazendo com a Vitória, você também pode estar pensando, poxa, eu estou na posição 300, eu estou na posição 400. Será que o CRM é para mim? Será que de fato eu consigo? Preciso de um milagre. Preciso de um milagre. E veja que não é uma coisa que seja verdade de um milagre. Não, é estratégia. É estratégia, é a confiança que ao longo do processo você veio adquirindo, de saber que você ia chegar naquele dia, o mesmo oxigênio que estava na sala dos simulados vai estar lá. Tudo isso vai te dando uma base. E assim, ainda falando, para você que está assistindo essa entrevista, a Vitória não é única. Nós gostaríamos de citar, eu gostaria de citar alguns exemplos aqui que são colegas de turma dela, que saíram do terceirão no final de 2025 e que foram aprovados agora
em medicina na Univille em menos de 6 meses. Então, Ellen, Henrique, a Vitória, a Maria Eduarda, a Júlia. Então, olha só, nós falamos rapidamente de 6 vestibulandos de medicina que saíram do terceirão em 2025 e que foram aprovados agora, no meio do ano. Então não é isso que a gente fala em menos de 6 meses, eu quero que você entenda que não é uma propaganda, não é um marketing, é real. Não é só a Vitória, foi a Vitória e mais 6 alunos nossos que saíram do terceirão e foram aprovados. Eu posso falar um pouquinho? Claro! E quando a gente estava conversando, quando eu cheguei aqui no estúdio, estava falando com o William, né, que ele falou assim, quando a gente abriu o desempenho da Vitória, que estava em 414, a gente falou, a gente vai ter que ajudar muito essa menina. Sim, foi muito real isso que é interessante do CRM, porque qualquer outro cursinho não vai olhar com essa mesma atenção para você. Eles nem vão olhar o teu desempenho pra gente conversar, eles não querem saber o teu desempenho, eles só querem saber do resultado que vai vir depois. Só se você tiver um bom desempenho, daí Exatamente. eles pegam. Se você já tiver um bom desempenho, eles vão te pegar mesmo daí. Mas eles não vão olhar com essa atenção, com o mesmo amor que eles olham pra gente. Porque eles olham pra cada aluno. Em outros cursinhos, eles olham pro resultado que vai ser depois. Ou seja, você vai ser só mais um produto de marketing, que não é a mesma coisa que no CRM. E no CRM eles olham você como uma pessoa que realmente precisa de ajuda para evoluir e eles te dão um voto de confiança e eles realmente cumprem com o que eles prometem para você. Eu lembro quando você fez a entrevista com ele, daí aí ele mostra, essa aqui, Jana, você vai ter de pegar na mão. Você vai colocar assim, eu disse, meu Deus, quando ele mostrou 414, meu Deus, né? Por mais que eu saiba que a estratégia muda, mas eu dependo muito do emocional de vocês. Eu dependo de vocês, né? Para que a coisa realmente se transforme. E uma coisa que eu falo bastante, né? Não é milagre, mas é Deus. Deus em que momento? Deus nos instruindo, Deus trazendo vocês até nós. Por que a gente tem aluno de 414, 300, 500? Como é que eles são aprovados? Vocês confiam? O nosso processo ele é desenhado para vocês, com especificidade, daí a gente tem todo o processo de mentoria. E o que eu falo na aula, por mais que na aula saia muita putaria, né? Mas eu falo, vocês são enviados de Deus. Vocês são porque Deus sabe no coração de vocês realmente. E Ele sabe do que vocês precisam. Então, é milagre? Não. Mas é o trabalho nosso, já direcionado por Deus, e esse carinho que a gente tem por vocês, mesmo que não conheça, mas a gente tem um carinho. Eu lembro que quando ele pegou a tua entrevista, ele já me chamou, essa aqui vai pegar na mão, vai fazer assim, meu Deus, ele disse, é desafio. E realmente, tanto para nós quanto para você, porque você sabe, o genérico, ele é bom? A gente não está discutindo o curso ser bom ou não, o ensino médio que você fez. Professores, né? Não, São eu sei do colégio em que você estudou, excelente, professores excelentes, mas ele é genérico. Então ele vai trabalhar a excelência do todo, do ensino médio, mas ele não vai fazer o direcionamento, e é exatamente o que virou a chave. Não significa que você vai pro curso e você não vai passar no cursinho que você tiver. Não vai conseguir, você vai conseguir, mas você vai demorar muito mais se você tá disponível pra demorar, mas eu tenho certeza que ninguém que vai fazer o vestibular quer demorar 2, 3 anos pra passar. Quer passar o mais rápido possível. Porque e é o que você me proporciona. Como você falou, vai evoluir? Claro que vai, gente, né? Você tá estudando, tem bons professores, vai. Só que uma evolução de 12 pontos, eu garanto pra você que não tem como. Em menos de 6 meses. Até porque, se você entra num extensivo, em menos de 6 meses você não viu todo o conteúdo da CAF. Se você entrou no SEMI, você viu o conteúdo, mas não viu a estratégia. E aqui a gente vai trabalhar o conteúdo, período, no outro período, a estratégia. É por isso que acelera. Então, 12. Esses dias eu falei com o aluno, quanto que você precisa para passar? Prof, eu preciso de 8. Aí eu citei, cara, eu tenho evolução de 3, 5, 10, 12, 13, 15 e 17 acertos. Mas por quê? Especificidade. Daí a gente pega na dor. Seriam 8 acertos a mais, né? Na prova para conseguir ser aprovado, é isso? 8 acertos no total, né? Show. E quando as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito inteligente, você passou em 6 meses. Eu falo, não sou tão inteligente assim, o que me aprovou foi o meu cursinho. Porque eu tenho certeza que se não fosse o cursinho, se eu tivesse ido por mim mesmo, se eu tivesse ido para um cursinho genérico que não tivesse alguém segurando na minha mão, falando, não, você vai conseguir. Foi parte do meu esforço, sim, mas se não tivesse alguém segurando a minha mão, não ia ter aprovação agora.
Até uma pergunta que eu acho interessante, como você falou de inteligência ou não. Lembra do ensino que você teve no 2025? Excelente ensino. A sua dedicação. Pensa na dedicação do 2025. Veio para cá. Você teve o mesmo sufoco de estudos ou parece a sensação até que, poxa, parece que eu estou estudando menos? Foi exatamente isso. Quando eu estava em 2025, eu estudei muito o ano inteiro. Tanto que todo mundo... Eu era conhecida por estar o tempo todo estudando em biblioteca. O tempo todo. Na hora do almoço, eu almoçava em 10 minutos e ia correndo para a biblioteca para pegar computador. Então, eu estudava muito, era muito desgastante, porque eu ficava o dia inteiro e ia à noite pra casa. E era muito desgastante, porque daí, chegava no final de semana, eu não tinha minha família comigo. Eu tinha que me trancar no quarto e continuar estudando. Faz parte do processo, se você quer algo grande. Mas quando eu cheguei no CRM, eu até conversei assim com minha mãe. Mãe, pareceu algo tão simples depois que eu passei. Não era aquele monstro. Vocês fizeram aquilo que parecia algo impossível, possível, alcançável, você consegue, você só precisa de direcionamento. E era algo que, meu Deus, há um ano atrás eu falava, não, eu vou demorar pelo menos 3 anos depois do ensino médio para conseguir. Eu jamais imaginava que ia conseguir tão rápido. Tanto que quando as pessoas perguntavam, eu falava, eu vou fazer agora, mas eu acho que não vou conseguir, é muito difícil. Olha a posição que eu tô, a posição que eu tenho que sair, eu tenho que avançar muitas casas para conseguir entrar onde eu quero. Então, parecia algo realmente muito impossível e ficou muito mais leve depois que foi pro CRM. E quando eu fui pro CRM, vocês direcionaram, em vez de ser algo maçante, que você não tem direcionamento nenhum, no CRM vocês mostravam um caminho e era algo assim, não, agora eu tenho meu domingo, agora eu tenho meu sábado, durante a semana eu vou estudar tantas horas por dia e domingo eu vou poder sair com a minha família, vou sair com meu namorado, vou poder comer, vou poder viver. E antes, não, eu ficava trancada. E era tipo assim, era o que todo mundo falava pra mim. Não, você vai ter que estudar muito, você não vai ter família, você não vai poder sair. E no CRM, não, vocês mostraram, tem como conciliar as duas coisas. Você só precisa saber o que você tá fazendo. Se você não souber, realmente, você vai ficar desesperado, vai cair na ansiedade e vai chegar no dia ainda e por falta de direcionamento vai falar, eu não sou capaz, porque até aqui eu culpa. fiz... Aí é culpa, né? Até agora eu fiz o que eu achei que estava certo, não o que realmente estava. O que você acha no CRM que ajudou você a ter essa direção? Quais partes da nossa metodologia que você, cara, isso aqui me direcionava? O principal, eu acredito que foi a mentoria, as mentorias que a gente tinha, porque a gente fazia não só o simulado, que já é algo, meu Deus, incrível. Eu nunca vi um cursinho novo como o de vocês, porque de vocês não é um cursinho de 15 anos, é um cursinho recente. Já ter tantos métodos assim, vocês têm a carta na mão, só precisa a pessoa se disponibilizar para entrar no cursinho e estudar. Porque vocês têm o simulado no lugar onde a pessoa quer fazer a prova, onde a pessoa vai fazer. E mesmo que ela faça em outro lugar, por exemplo, que a Univille vai fazer para a UNOESC, mesmo que ela faça em outra universidade, ela tem a experiência do nervosismo, porque todo mundo fica nervoso no dia da prova. Sim. E no simulado todo mundo fica também. Depois que você começa a fazer vários, você começa a perder o nervosismo. Mas esse foi um dos métodos. E não era só você fazer. A gente não fazia, ia para casa e ficava Deus dará. Vocês, uma semana depois ali, no máximo 2 semanas depois, alguém já marcava uma reunião. Comigo era a Prof. Brenda, né? Que era uma fofa comigo. E já marcava a reunião, fazia uma ligação. E não era tipo assim, digitando. Não era... o que você achou da prova? Foi difícil. Então na próxima você se esforça mais, já que você foi com essa nota. Não era isso, era tipo assim, você ligava, conversava e o professor estava ali disponível. Atrasava a próxima reunião, mas estava ali com você. Ele estava olhando no seu olho e falando, eu tô aqui, mesmo que tenha muitos alunos para atender, eu tô aqui com você. E cada aluno que eles atendiam era olhando no olho, realmente prestando atenção no que você estava sentindo dificuldade e te dando a estratégia, né? Não era só te ouvindo, era falando, você sente dificuldade nisso, então agora você pode fazer isso. Isso e isso, dava 2 caminhos, o que você prefere? Acho que isso. E discutia as estratégias. E eles não era assim, faça isso porque é o certo. Vocês enxergam o que se encaixa na realidade da pessoa. Não, tem gente que tá no CRM e trabalha de dia. Sim. Vai conseguir pegar as aulas só à noite. Então vai ter a mentoria direcionada para estudar num horário correto. Ou então de manhã eu acordo mais tarde e de tarde eu faço isso. Vocês direcionam a pessoa para estudar o tempo que precisa, no horário que precisa. E nem sempre todo mundo vai estudar o mesmo tempo no dia. Tem gente que vai acabar estudando menos. Vocês conseguem direcionar, parece mágica, assim. Vocês conseguem direcionar da forma certa para a pessoa conseguir. Sim, muito bom. Vitória, uma dúvida. Você comentou que você fazia simulados ali, no caso, ainda no período do teu terceirão.
esses simulados eram simulados de provas antigas, é isso? Você resolvia as provas antigas da CAF e aí você falou que tinha dificuldade de correção, porque, né, logicamente o colégio não consegue te dar esse suporte mesmo específico ali da CAF, né? Mas também tinham os simulados que eram do colégio, né? O que você sentia, assim, quando você fazia os simulados do colégio e que você ia para a prova da CAF? Tinha diferença, não tinha? Os conteúdos eram parecidos, eram diferentes? Como que era esse comportamento de prova para prova, vamos falar assim? Quando eu fazia os simulados do colégio, os simulados em casa, eu sentia uma falsa segurança. Eu sentia que eu estava segura fazendo o que eu estava fazendo, porque eu falava, ninguém tá fazendo simulado em casa, só eu tô fazendo simulado em casa. E eu ia lá, imprimia, gastava dinheiro para fazer os simulados em casa, mas era uma falsa segurança, porque daí quando eu chegava na prova, eu estava muito nervosa, porque, era no conforto da minha casa, ali fazendo simulado. Como que eu ia sentir a adrenalina da prova? Não tinha. Então, quando eu chegava no dia da prova, meu Deus, eu subia me tremendo inteira, não tinha nem força para pegar na caneta. Nossa, triste. Olha só. E nos simulados do colégio, não era da CAF. Então, também era uma falsa segurança. Eu falava, eu peguei a prática de assinar a bolinha, mas isso aí não é o suficiente. Sim. Você precisa ter especificidade da prova. Nesse sentido, Vitória, o que eu queria entender com você é o conteúdo das provas, sabe? O conteúdo do simulado versus o conteúdo da prova da CAF. Era parecido, era diferente do teu terceirão quando você fazia, quando você realmente chegava na prova da CAF? Diferente porque eles não faziam um simulado só no colégio. Não era, vamos fazer só de uma instituição. Eles faziam de várias pra, atirar pra todos os lados. Quem conseguir pegar, pegou e passou. Mas não tinha nada a ver com a prova da CAF, porque tinha um simulado que cobrava, por exemplo, em física, cobrava mais as leis de Newton do que termodinâmica. Certo. E daí tinha outros, você tinha que ser bom em tudo para você conseguir as notas do colégio. Mas não era aquela coisa assim, eu vou fazer isso aqui e eu sei que no dia da prova isso aqui vai cair e no dia da prova eu vou conseguir resolver com essa estratégia. Era assim, do jeito que você entendia que dava certo. E na CAF não, na CAF tem um conteúdo, né? Não pense que assim, você vai chegar na prova da CAF e se você estudar muito, você já vai saber responder. Você tem que saber o que fazer no dia da prova, porque se você só chegar lá sabendo um livro inteiro de cor, você não vai conseguir, você precisa ter estratégia. O que acontece muito no terceirão e no cursinho é um simulado do conteúdo dado. Então, eu fiz um simulado do mês porque nós finalizamos uma apostila, então vamos treinar esse conteúdo. Mas a forma como a questão foi construída não necessariamente é a forma que a CAF cobra. Então, vamos pegar a termodinâmica. Mas o que de termodinâmica e como aparece termodinâmica ou mecânica na CAF, né? Vamos pegar a gramática. Você vai fazer uma prova que você estudou lá toda a parte de regência, de concordância, vai ser isso que vai cair. Na CAF não cai desse jeito. Ela vai aparecer, mas ela vai aparecer de uma outra estrutura. Então, você não está aprendendo a estrutura. E isso é a falsa sensação. Além, né, de que e vai aparecer assim na prova, aquele medo. Não, mas eu sei o conteúdo, né? O conteúdo eu estou sabendo. E sabe resolver. Então, essas coisas eu acho que vão pesando no emocional de vocês, né? Vitória, e assim, a gente conversou aqui que é normal que ao longo do processo você sinta momentos de insegurança. Isso é super normal, todos passarão por um momento desse. Mas ao longo da jornada que você foi construindo até chegar o dia da prova, você sentiu que você mesma estava mais confiante para a prova, que de fato você estava fazendo uma preparação que ia fazer diferença para você? Como que foi isso? O que também fez uma grande diferença foi as terapias em grupo que a gente fazia com a Simone. Não sei se ela tá fazendo. Sim, faz. Mas que ali a gente expressava o que a gente estava sentindo. Ela perguntava, era sempre antes do simulado, né? Então pensa, a gente já tinha uma terapia antes do simulado, não era nem a prova mesmo. E o que a gente também teve antes da prova, que acalmava. Então ali a gente via que a gente não estava sozinho, tava todo mundo desesperado. Exatamente. E ela acalmava todo mundo junto, ela falava, dava estratégia. Ela não só ficava falando coisas óbvias, tipo assim, não, você tem que ficar calmo. Ela tirava um tempo com a gente para explicar de que forma, quais estratégias no dia da prova a gente podia usar, até mesmo no simulado, para se acalmar. E, meu Deus, foi uma diferença tão grande, mas tão grande da prova de verão para essa, eu fui muito tranquila. Porque quando me dava nervosismo, eu já usava a técnica que ela ensinou para ficar calma. A forma de respirar. Legal. A caneta, onde que tu vai deixar aberto, vai deixar... Isso tudo ela explica. E são coisas que parecem simples, né? Ela deixa tudo mastigado pra gente. A gente chega lá e só faz.
Vitória, e ao longo dessa jornada, você fez ali a matrícula no CRM e você fez a inscrição em algum outro curso extra de alguma disciplina ou até mesmo algum outro atendimento focado no vestibular? Ou você usufruiu do CRM em si? Foi só o CRM, só o CRM. Certo. Eu depositei 100% da minha confiança no CRM. Sim. E falei, vai ter que dar certo, é o que eu consigo fazer no momento, é o que eu consigo pagar no momento. Sim. E confiei 100% no CRM. Legal. Quando você estava para decidir, né, ali a questão de fazer a inscrição no CRM, você, obviamente, você fez orçamentos em outros locais, né? Como que ficou essa questão assim, de investimento, tal? Os teus pais, como que eles reagiram quando eles viram o investimento? Quando eu mostrei para eles, eles falaram, tá, é um valor que dá para pagar, Vitória, mas é online. Ninguém fica confiante quando vê um cursinho online. Sim. Primeiro que depende do aluno também levar a sério, falar, não, é online, daí o pai vai jogar dinheiro no lixo porque o cara vai ficar dormindo em casa, em vez de estar no cursinho, estar presente na aula. Sim. Porque é uma coisa que vocês não vão ficar, você tá indo na aula ou você não tá? Tipo, é cada um por si, no momento que você se inscreve, você vê que é online, você tem que ter a consciência de que você vai ter que estudar, porque vocês ajudam, mas também vocês não podem fazer pelo outro. Como eu falei, vocês vão dar a estratégia. É conexão, né? Exatamente. Mas eu não sei se você vai ficar... Exatamente. Então, quando eles viram que era online, eles ficaram com o pé atrás. Mas eu falei, mãe, demonstrei os vídeos da Jana. E a estratégia, e não sei o que, a especificidade, não vou ter isso mais nenhum curso. Eu não sei mais nenhum curso da CAF. Tipo assim, até tem da CAF, mas assim, é só matemática, é só redação, dos outros que eu vejo, que eu procurei, né? Sim. E o CRM, meu Deus, tinha tudo. Eu falei, mãe, tem tudo aqui na minha mão, eu posso fazer. Ela falou, tá, e se a gente pegar só redação, não sei o quê? Mãe, não, eu quero tudo. Eu quero fazer tudo porque eles estão prometendo tudo, então eu quero tudo. Daí ela falou, tá bom, então. Daí a gente... Fizeram um investimento, Fez, né? Que legal, que bom. Mas aquela coisa que eu falei, por ser online, todo mundo fica com o pé atrás. Você teve sim a experiência tua do presencial, que teu ensino médio foi todo presencial, e você fez no online, né? Eu sempre comento, né, que existe sim um período de adaptação mesmo, né? Porque não é diferente, é diferente. Como que foi esse período de adaptação para você, assim? De você ter a aula na tua casa, você teve que adaptar o ambiente, você não precisou fazer nenhuma adaptação. Como que foi isso? No meu quarto eu já tinha minha mesinha ali, tudo bonitinho. Então eu levantava de manhã, tomava meu café, sentava e ouvia a aula. Era algo tão assim, que delícia, assim, eu sentava e ouvia a aula. Então, quando eu fui... O período de adaptação foi difícil porque, assim, eu pensava... Meu, não tá certo, tá muito fácil, tá muito fácil, mas realmente organização. É leve. E antes não, eu acordava de manhã, de madrugada, pegava o ônibus, ia pra lá e pensava que o fato de eu estar me desgastando ia fazer dar certo. Mas às vezes o cansaço excessivo não é o que faz dar certo, justamente você tá tranquilo, você tá descansado. E eu tenho certeza que a pessoa que ela se desgasta muito fisicamente, emocionalmente, até o dia da prova, não chega da mesma forma que a pessoa que tem um preparo descansado. E você seguia a agenda? Seguia. Então... uma vez ou outra, assim, eu acabava relaxando. Ou tipo assim, não, eu tô muito cansada emocionalmente, tô muito cansada mentalmente. Hoje eu vou mudar isso aqui que eu ia fazer agora, vou mudar pra noite e agora eu vou assistir um filme. É algo assim que... O fato de ser online tem essa flexibilidade. Algo que num cursinho presencial não tem como você fazer. Não tem como você... não, vou fazer o professor me dar aula à noite. Não tem como você fazer isso. E no cursinho online você tem. Então você pega lá... E o fato de ser online... mas foi aula ao vivo, eu vou ver gravada. Mas, tu pode voltar quantas vezes for preciso na aula. E o presencial não tem isso. Tipo assim, você viu uma vez e tu tem que prestar atenção ao máximo que tu conseguir, senão tu não vai conseguir rever de novo. E no CRM tinha isso, assim, não, eu não vou conseguir ver agora, eu vou ter que sair, vou ter que ir pra um exame, vou ter que fazer alguma coisa diferente, que não seja estar no cursinho, mas à noite eu posso voltar e eu posso ver quantas vezes for preciso, se eu vou precisar de 3 vezes a aula e ficar até meia-noite, no outro dia eu posso acordar um pouquinho mais tarde e ver de novo outra aula gravada. Tinha essa flexibilidade. Vitória, eu falei com a tua mentora, né, e ela comentou algumas coisas ao longo do teu semestre, né, e às vezes o vestibulando que está assistindo essa entrevista, ele pode pensar assim, a Vitória teve um semestre perfeito. A Vitória conseguiu se dedicar, acordou, tudo bonitinho, a vida dela foi um doce, foi tudo maravilhoso, né? E a gente sabe que não é verdade isso.
Inclusive, a Brenda comentou comigo que você teve alguns desafios em relação à tua avó. Alguns momentos que você, entre aspas, teve até que cuidar da casa tua lá. Queria que você relatasse um pouco disso. Como foi esse processo? Exatamente, eu acho que foi até de Deus, assim, no CRM, porque se eu tivesse num cursinho presencial, eu não ia dar conta de tanta informação. Certo. Minha avó ela ficou internada, acho que foi em fevereiro para março. Acho que foi fevereiro inteiro. Minha mãe teve que ficar na cidade da minha avó, cuidando dela, porque ela estava internada, teve que ficar no hospital com ela, indo e vindo do hospital, mas eles... Isso minha era em avó mora Joinville longe. que ela morava em Joinville e sua avó não? Minha avó mora em Freiburgo. Freiburgo. Lá no meio oeste. Sim. E daí minha mãe tinha que ir pra lá, e daí assim, não era ficar um dia, porque minha avó estava internada, então precisava de alguém pra estar ali presente com ela. Então, e daí ficava eu e meu pai, mas meu pai trabalha, então quem tinha que ficar com tudo era eu. Era eu que tinha que cuidar do meu almoço, eu que tinha que cuidar da minha janta, e como meu pai trabalha, era eu que tinha que deixar uma comidinha pronta pra ele também. Não podia deixar a casa virada numa zona, porque eu não consigo ficar no meio da bagunça pra estudar. Sim. Então eu tinha que manter uma certa organização. Então foi outra coisa que assim, se não tivesse online, eu ia acabar desleixando, ia deixar de lado, porque assim, não ia ter como ficar saindo cedo de casa, voltando tarde e manter a casa do jeito que eu mantive. Então, o que ajudou muito também foi ser online, por esse fato, assim. Foi bem difícil o processo, mas, assim, deu certo realmente também por ser online, por ter essa presença. E a Brenda compreendia muito. Então, eu falava, prof, tá bem difícil, porque minha mãe tá fora já faz 8 dias. No início, eu pensava que ia ser só 8 dias, né? E eu falava, Brenda, não sei se eu vou dar conta, prof, porque é muito difícil ficar cuidando de tudo sozinha e ainda ter que estudar. E realmente foi difícil, assim. Sim. Igual o William falou, não é um mel, assim. Foi difícil, mas eu tenho certeza que se não fosse... Conseguiu conciliar, né? Se não fosse essa atenção que vocês dão pra gente, ia ser mais difícil ainda. Então, foi difícil, mas eu dei conta porque vocês estavam junto. Muito bom, legal. Redação. Quantas redações você fazia por semana? 2, 3 ou aquela que nós passávamos na semana? No CRM. No CRM. No CRM eu fazia sempre que estava passando a semana. Eu não fazia mais, até porque não tinha necessidade, assim. Eu fazia e depois recebia, meu Deus, eu recebia em áudio exatamente tudo que eu tinha errado, tudo que eu tinha acertado, o que eu podia fazer. Então não tinha necessidade de fazer mais, assim. Até porque se eu fizesse, eu ia estar perdendo tempo de estudar as outras coisas que eu precisava. E antes do CRM? Meu Deus, antes eu fazia acho que 3, 4 por semana. Meu Deus do céu! Eu fazia praticamente todo dia a redação. Só que assim, igual eu falei, não tinha uma pessoa pra pegar na minha mão e corrigir comigo. Então, eu fazia e eu jogava lá na internet e via o que dava. Assim, eu acho que isso aqui tá certo. Me dava uma nota, quando eu chegava no dia não tinha nada a ver. Então, até essa questão da nota. Não a internet, mas o colégio. Quanto que você tirava na redação, assim? Eu tirava 8, 9. Que linda! E no cursinho eu tirava 5. A mesma redação que eu fazia no início, né? Que eu fazia no colégio, eu trouxe pro cursinho. Eu falei, eu já sou boa em redação. Eu tirei 6,75 na prova de verão. Eu tava, nossa, super garantida, né? Quando eu cheguei, eu falei, vou aplicar o método que eu já usei, tanto que na primeira eu teimei, não usei da Jana, eu usei o que eu tinha aprendido. Bem feito. E fui acho que com 4 ou 5, fui com uma nota bem baixa. Daí eu chorei um monte, falei, mãe, eu não vou dar conta, não sei o quê. Porque eu fui com uma nota muito baixa. Mas por quê? Porque eu fui com o método da outra redação, que era uma redação genérica. Tinha dado certo porque eu sabia... colocar no tema, talvez. Mas era assim, uma coisa que era na sorte. E no colégio não, eles sempre me davam nota alta e aquilo ali aumentava o meu ego e me dava também uma falsa segurança. Aqui, qual foi a nota mais alta que você tirou de redação? Lembra aqui? No 7. 7. E lá nós fomos para 7,75. Eu sempre falo para vocês, né? A nota é importante? Claro que é importante. Mas o importante é ter uma construção dessa nota. E a gente sempre fala, você vai ficar aqui, tirei 6 aqui. Então, você pode chegar até 7 lá. Então, agora, além do 7, vai depender do dia. E isso dá uma certa dor. Porque vocês querem a nota boa, né? Então, dói, mas dá o resultado. Isso que importa. Você demorava mais ou menos quanto tempo na redação, para construir a redação? Em casa, 1h30, 2 horas. Quando eu tava muito enrolada, demorava mais tempo, assim. Tá. Só que esse enrolado era mais pra, saber exatamente o que fazer com calma, revendo as aulas da Jana nas primeiras. Aí depois eu fui mais por mim mesma, assim. Eu pegava a redação já tinha autonomia? Com que eu sabia do CRM. E fazia, demorava 1h30. E no dia, tu lembras mais ou menos quanto que deu? No dia,
Assim, parece até bizarro falar, mas acho que foi 1 hora que eu fiz. Legal. Eu consegui Nossa, fazer em... muito bom. Eu montei, assim, o CTC, eu montei... É CTC? CTC. Isso, CTC. O Weight. Weight. Fez o Weight. O Weight que eu O montei. Weight, Eu já esqueci recorte de tudo aqui temático. agora. Não faz mal, agora caloura daí E daí- não. Tá perdoado. Eu montei lá, eu montava o eixo e assim, eu não sabia, eu descobri, quando eu cheguei no CRM, eu descobri que eu não sabia o que é a diferença de eixo, de tema, de assunto. Eu não sabia. E foi no CRM que eu descobri. E isso mudou muito, assim, não foi só pro CRM, foi pra vida. Toda a redação que eu leio agora, todo o texto que eu leio, mentalmente eu já separo o eixo na minha cabeça. E vai usar Legal. muito na faculdade, E né? usa na faculdade. É, Aham. vai usar. Assim, na primeira semana a gente já leu alguns textos e já consegui separar muita coisa. E o que fez a diferença foi isso também, porque antes eu chegava na redação e eu ia direto pra... Não, eu vou começar a ver repertório, daí eu vou pra sabia. introdução, vou pra desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Eu ia numa ordem da redação, assim. E o que eu ia conseguindo fazer, eu fazia lá e depois passava a limpo. E no CRM, não. Vocês ensinaram de que forma que o corretor vê a sua redação. Então, a gente fazia a redação no rascunho e eu via a redação como se eu fosse o corretor da redação. Eu olhava, não, isso aqui vai ser mais ou menos tanto no critério 1, isso aqui vai ser tanto no critério 2, porque vocês ensinaram isso. Eu lembro que teve uma aula ao vivo que vocês ensinaram, a prof ensinou quanto que daria em cada... Critério, né? Teve, acho que, tipo, Um plano. uma bateria de várias aulas que a prof fez, mostrando como que o corretor ia olhar para sua redação. Daí a prof ensinava, no critério 1 ele daria isso. Eu lembro até que a minha redação foi a primeira que a prof corrigiu. Eu lembro de uma No ao início vivo, do ano. né? Tanto que eu mandei para as meninas que era que estudavam comigo antes, que estavam no cursinho junto. Falei, gente, pelo amor de Deus, ela tá corrigindo a minha, ela vai falar meu nome. A Vitória tirou 5 por causa disso, disso e isso. A outra tirou 8 por causa Eu disso, lembro. disso e isso. Verdade. Meu Deus, por que ela tá fazendo isso? Que judiação, eu sou nova no curso. Acho Mas que foi muito necessário, porque se não fosse isso, eu não tinha melhorado. Na minha cabeça, era o que tava bom. E a prof ainda pegou a que eu tinha feito no modelo antigo que eu tinha aprendido. Eu falei, foi um tapa na minha cara. Assim. Eu falei, lembro que eu eu vou ter corrigi. que me ajeitar, eu vou ter que fazer no modelo do CRM. Quando eu comecei a fazer, até parecia que ia dar errado, porque eu não saía dos 5. Eu tirei, acho que foi 3, 5 nas primeiras redações, aí eu fui pra 5,25. Falei, meu Deus, 5,25, até o meio do ano, vou ficar com quanto? 6. Daí 5,25, 5,75, 5,75, 5,75. Aí foi pra 6. Mas assim, em nenhum momento eu voltei. Foi sempre aumentando as notas. Legal. Então, 5,75, depois ia pra 6. Aí 6,5. 6,70. Sei que o único 7 que eu tirei foi na última redação. Fora esse, eu não tirei nenhum outro 7. E daí no dia da prova foi 7,75. Que Né? bênção. Muito legal, então, essa entrevista com a Vitória. Eu peço que você faça a sua inscrição nesse canal, porque aqui é o único canal específico de Medicina CAF. E se você quer ser aprovado, você precisa acompanhar todos os conteúdos que nós fazemos aqui. Eu agradeço a Vitória aqui pela entrevista, pela conversa, que com certeza vai agregar muito. Agradeço a Prof. Jana também. E continue conosco neste canal.